Eles são mencionados apenas brevemente na Bíblia, mas sua existência tem intrigado estudiosos e crentes por milênios. Quem eram os Nefilins? Gigantes poderosos ou seres caídos de outro mundo? Este mistério milenar esconde segredos que desafiam nossa compreensão da história humana e divina. Imagine um mundo antigo, onde o céu e a terra estavam mais próximos do que poderíamos imaginar, onde seres sobrenaturais caminhavam entre os mortais, e o próprio conceito de bem e mal estava em uma constante batalha. Entre essas histórias, há uma que se destaca pela sua estranheza e pelo mistério que carrega consigo. A história dos Nefilins. Em um tempo antes do dilúvio, o livro de Gênesis nos apresenta uma era estranha e perturbadora, onde os filhos de Deus ouviram que as filhas dos homens só eram belas e tomaram para si esposas entre todas as que escolheram. Destas uniões nasceram os Nefilins, seres descritos como os gigantes ou heróis de renome ou da antiguidade. Mas quem eram realmente esses seres? O que levou à sua criação e, mais importante ainda, por que foram considerados tão perigosos que o próprio Deus decidiu intervir de forma tão drástica, enviando o dilúvio para purgar a terra? As poucas linhas que descrevem os Nefilins nas Escrituras abriram um portal para um oceano de perguntas, teorias e especulações. Eram eles gigantes físicos ou uma metáfora para uma corrupção moral e espiritual? Eram filhos de anjos caídos, como sugerem alguns textos apócrifos, ou eram simplesmente homens de estatura e força incomuns? Ao longo dos séculos, essa figura enigmática continuou a capturar a imaginação de teólogos, historiadores e até autores de ficção. O mistério que os envolve é alimentado pela escassez de detalhes e pela mistura de mitologia, fé e mistério que envolve sua história. E é exatamente essa falta de clareza que nos leva a explorar as profundezas desse enigma. Para entender quem eram realmente os Nefilins, precisamos mergulhar nas águas turbulentas das antigas escrituras, examinar textos perdidos e considerar as histórias contadas por civilizações ao redor do mundo. Hoje, mais do que nunca, os Nefilins ressurgem nas discussões teológicas e culturais, gerando um fascínio moderno que continua a crescer. Mas por que essa obsessão? Por que esses seres, que mal recebem menção nas Escrituras, continuam a cativar e intrigar tantas mentes ao redor do mundo? Estaremos prontos para desenterrar os segredos que eles guardam? Estaremos preparados para o que poderemos encontrar? Assim, começa nossa jornada através dos mistérios que cercam os Nefilins, explorando suas possíveis origens, seus feitos lendários e o impacto que eles tiveram e ainda têm na humanidade. Este é o início de uma busca por respostas sobre esses gigantes misteriosos que caminharam entre os homens, deixando para trás mais perguntas do que respostas. O que realmente sabemos sobre os Nefilins? E o que estamos prestes a descobrir? Inscreva-se no canal e deixe seu like. Ao fazer isso, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e a continuar esta obra divina. Para entender verdadeiramente quem eram os Nefilins, precisamos voltar ao início, ao relato do Gênesis, onde sua história é introduzida de forma enigmática. Lá, lemos sobre um tempo em que os filhos de Deus ouviram que as filhas dos homens só eram belas e tomaram para si esposas de todas as que escolheram. Dessa união nasceram os Nefilins, descritos como os gigantes na terra e os heróis de renome. Mas quem eram esses filhos de Deus? E por que suas ações foram tão significativas a ponto de serem mencionadas como uma das razões para o grande dilúvio? De acordo com muitos estudiosos, os filhos de Deus mencionados em Gênesis são considerados por alguns como anjos caídos, seres celestiais que desafiaram a ordem divina. Essa interpretação sugere que esses anjos se apaixonaram pelas mulheres humanas, gerando uma descendência híbrida, os Nefilins, seres de força e estatura extraordinárias. Esta visão é apoiada por textos apócrifos, como o livro de Enoque, que descreve em detalhes a rebelião desses anjos e seu pacto de descida à terra para se unir com as filhas dos homens. Segundo o livro de Enoque, um grupo de 200 anjos, liderados por um anjo chamado Senjasa, desceu ao Monte Hermon, onde juraram entre si não voltar atrás em seu plano ousado e rebelde. Eles tomaram esposas humanas e ensinaram-lhes segredos proibidos, conhecimentos que iam desde a feitiçaria até a fabricação de armas. A união deles com as mulheres mortais produziu uma raça de gigantes, os Nefilins, que rapidamente se tornaram uma força devastadora na terra, espalhando violência, corrupção e caos. Entretanto, essa interpretação está longe de ser unânime.
Alguns estudiosos argumentam que os filhos de Deus referem-se, na verdade, aos descendentes piedosos de Sete, o filho de Adão, que se misturaram com os descendentes ímpios de Caim. Nesse caso, os nefilins seriam simplesmente seres humanos excepcionais, gigantes em estatura ou em reputação, mas não necessariamente híbridos de anjos e homens. Independentemente da interpretação, o surgimento dos nefilins marcou um ponto de inflexão na história humana, um tempo de decadência moral e espiritual sem precedentes. A narrativa bíblica sugere que a terra estava cheia de violência, e toda a imaginação dos pensamentos do coração humano era só má continuamente. Deus, vendo a corrupção generalizada e a influência nefasta dos nefilins, decidiu purgar a terra através de um dilúvio cataclísmico, destruindo todos, exceto Noé e sua família, os únicos encontrados justos aos seus olhos. A menção dos nefilins na Bíblia, embora breve, carrega um peso significativo. Sua presença e a de seus pais celestiais representam uma violação das fronteiras estabelecidas por Deus entre o celestial e o terrestre, entre o santo e o profano. Este evento catastrófico ecoa na história como um lembrete das consequências do desafio à ordem divina e da tentativa de usurpar o papel de Deus na criação. Mas os nefilins não desapareceram completamente da narrativa bíblica após o dilúvio. Há mais mistérios envolvendo sua existência e possíveis reaparições, sugerindo que o impacto desses seres na história humana foi profundo e duradouro. Afinal, o que aconteceu com eles após o dilúvio? E como eles continuaram a influenciar as gerações futuras? Conforme avançamos em nossa busca pelos mistérios dos nefilins, vemos que a Bíblia não é o único lugar onde encontramos histórias de gigantes poderosos. Ao longo das eras, inúmeras culturas ao redor do mundo têm seus próprios relatos de seres colossais, personagens que parecem ecoar a lenda dos nefilins, sugerindo que a presença de gigantes na história humana é um fenômeno mais amplo e possivelmente interconectado. Na antiga Mesopotâmia, encontramos histórias fascinantes de gigantes que remontam às raízes das civilizações humanas. Textos como o Épico de Gilgamesh, um dos mais antigos épicos literários conhecidos, mencionam heróis de força sobre-humana e seres de grande estatura. Gilgamesh, por exemplo, é descrito como um ser de duas partes divinas para uma parte humana, possuindo não só força gigantesca, mas também uma longevidade impressionante. A narrativa do épico menciona encontros com seres gigantes, como Umbaba, o guardião da floresta dos cedros, cuja força e tamanho o colocam muito além dos humanos comuns. A Grécia Antiga também tem seus mitos e lendas sobre gigantes, os titãs, que, segundo a mitologia, governaram o mundo antes dos deuses olímpicos. Esses seres colossais, nascidos de Gaia e Urano, eram frequentemente retratados como poderosos e temíveis, e suas batalhas com os deuses moldaram o destino do cosmos. Essa guerra entre deuses e gigantes, conhecida como titanomaquia, é repleta de imagens de cataclismos e revoltas celestiais, um eco de como os nefilins foram descritos em alguns relatos como uma força caótica que perturbou a ordem divina. E não se limitam apenas ao Oriente Médio e à Europa. Culturas indígenas da América do Norte, como os nativos americanos, têm histórias sobre gigantes que habitavam a Terra antes de seus próprios ancestrais. Tribos como os Sioux e os Navajos falam de uma raça de gigantes que caminharam pela Terra, algumas vezes como adversários poderosos, outras vezes como seres sábios que trouxeram conhecimentos antigos. Essas lendas, passadas oralmente por gerações, compartilham uma curiosa semelhança com as histórias dos nefilins, sugerindo uma memória coletiva de seres gigantes que transcende continentes e culturas. Mas o que significam todas essas lendas? Será que todas essas culturas estavam inventando histórias de seres colossais por pura coincidência? Ou há algo mais profundo, uma verdade oculta que ecoa através dos tempos? Talvez esses relatos de gigantes sejam mais do que simples mitos, talvez sejam lembranças distorcidas de algo que realmente ocorreu na antiguidade, algo que a humanidade ainda luta para entender completamente. A convergência dessas histórias de gigantes ao redor do mundo sugere que o fenômeno dos nefilins e outros seres gigantescos pode ter uma base comum, uma experiência que diversas culturas interpretaram de formas diferentes. Poderia ser possível que os nefilins da Bíblia sejam apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior, que se entrelaça com a história humana e divina de maneiras que ainda estamos tentando desvendar? Enquanto refletimos sobre essas conexões intrigantes entre culturas, começamos a ver um padrão, uma tapeçaria de relatos antigos que todos apontam para uma era esquecida, uma era onde gigantes caminhavam entre os homens.
E ainda, isso nos leva a perguntar qual foi o verdadeiro papel dos nefilins no plano divino e na história humana. Seriam eles apenas figuras trágicas de um tempo distante, ou sua existência carrega um significado mais profundo, um aviso, talvez, de que o mundo espiritual e o físico estão mais entrelaçados do que ousamos imaginar? Ao aprofundarmos ainda mais nossa investigação sobre os nefilins, chegamos a um dos pontos mais decisivos e trágicos da narrativa bíblica, o dilúvio. Este evento cataclísmico, que redefiniu o curso da história humana, é frequentemente associado à corrupção generalizada e à maldade crescente na Terra. Mas, para compreender totalmente o que levou a esse julgamento devastador, devemos considerar o papel perturbador dos nefilins e como sua presença contribuiu para a decisão divina de destruir quase toda a humanidade. A Bíblia nos diz que nos dias de Noé, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, e cheia de violência. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Mas onde exatamente os nefilins entram nessa equação de corrupção e decadência moral? Para responder a essa pergunta, precisamos olhar para o impacto que esses seres híbridos tiveram sobre o mundo ao seu redor. Os nefilins, nascidos da união proibida entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, não eram apenas gigantes em estatura, eles representavam uma violação direta da ordem divina. Essa transgressão foi vista como uma afronta à santidade de Deus, uma tentativa de desfazer as fronteiras que ele havia estabelecido entre o celestial e o terrestre, entre o santo e o profano. A presença dos nefilins na Terra não só trouxe a violência física, mas também uma forma de corrupção espiritual, contaminando a humanidade com ensinamentos proibidos e práticas que iam contra a vontade de Deus. De acordo com o livro de Enoque, esses anjos caídos, os pais dos nefilins, ensinaram à humanidade conhecimentos que eram considerados sagrados e secretos. Artes como a feitiçaria, o uso de raízes e ervas para encantamentos, e até a fabricação de armas de guerra foram atribuídas a esses seres. A Terra, uma vez pura e criada para ser um lar de paz e harmonia, rapidamente se transformou em um lugar de conflitos incessantes, onde o poder e a força bruta se tornaram as novas leis. Essa crescente maldade, exacerbada pela presença e influência dos nefilins, culminou na decisão de Deus de purificar a Terra através do dilúvio. Foi um ato de misericórdia para salvar o que restava de bom na humanidade e uma medida de julgamento contra aqueles que haviam corrompido a criação. Noé, descrito como o justo e íntegro em suas gerações, foi escolhido por Deus para construir a arca e, assim, preservar a vida humana e animal, garantindo que a história da criação pudesse continuar. Mas o dilúvio foi mais do que um evento de limpeza física, foi um reset espiritual. Ao destruir os nefilins e suas influências corruptoras, Deus estava restaurando a ordem que havia sido quebrada. A morte dos gigantes e de seus pais celestiais marcava o fim de uma era de desobediência e o início de uma nova aliança entre Deus e o homem. Entretanto, mesmo com a queda dos nefilins e a chegada do dilúvio, o eco de sua existência e as lições de sua história continuam a ressoar. A ideia de que seres celestiais poderiam descer e interagir tão intimamente com a humanidade nos lembra das complexidades do relacionamento entre o divino e o humano. Além disso, nos desafia a refletir sobre as consequências de ultrapassar os limites impostos por Deus. Mas esta não é a última vez que ouvimos falar de gigantes nas Escrituras. Apesar do dilúvio, a Bíblia menciona a presença de outros gigantes depois, como os anaquins e os refães. Isso levanta uma questão intrigante: os nefilins realmente desapareceram para sempre, ou eles, de alguma forma, conseguiram sobreviver ou reaparecer após o dilúvio? Embora o dilúvio tenha sido um evento destinado a purificar a terra da corrupção e da violência, incluindo a destruição dos nefilins, a Bíblia menciona de maneira intrigante que gigantes continuaram a existir após o dilúvio. Como isso seria possível se o propósito do dilúvio era eliminar toda forma de corrupção da face da terra? Esta questão tem intrigado estudiosos e teólogos por séculos, levantando a possibilidade de que os nefilins, ou pelo menos algo muito semelhante a eles, de alguma forma sobreviveram ou retornaram após o cataclismo. Logo após o relato do dilúvio em Gênesis, encontramos referências a povos gigantes na Terra Prometida. Quando os espiões israelitas foram enviados para Canaã, voltaram com relatos assustadores de gigantes vivendo na terra. Vimos ali os nefilins, os descendentes de Anak, descendem dos nefilins, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e também aos seus olhos.
Aqui, a menção dos Nefilim só novamente levanta questões sobre sua continuidade ou reemergência. Os Anaquins, mencionados nas Escrituras, são frequentemente considerados descendentes dos Nefilins. Outros grupos, como os Refãs e os Emins, também são descritos como gigantes, sugerindo uma linhagem de seres de grande estatura e poder que continuaram a existir após o dilúvio. Mas como é possível que esses gigantes reaparecessem se a intenção do dilúvio era erradicá-los? Existem várias teorias que tentam responder a essa questão. Uma das teorias mais discutidas é que os Nefilins poderiam ter sobrevivido ao dilúvio de alguma forma. Talvez alguns deles encontraram refúgio em terras altas ou cavernas durante o grande cataclismo, escapando assim da destruição total. Outra teoria sugere que os anjos caídos que geraram os Nefilins voltaram a descer após o dilúvio e repetiram seus atos, gerando uma nova geração de gigantes. Esta ideia é sustentada por algumas interpretações dos textos apócrifos, que falam da continuidade das atividades dos anjos caídos mesmo após o julgamento do dilúvio. Outra possibilidade é que os relatos de gigantes após o dilúvio representem apenas uma interpretação figurativa, simbolizando a presença de homens de grande poder ou influência que surgiram em eras posteriores. De qualquer forma, a persistente menção de gigantes e de seus atos heróicos e, às vezes, aterrorizantes na narrativa bíblica sugere que os ecos dos Nefilins continuaram a assombrar a história de Israel e a psique coletiva de seu povo. O retorno dos gigantes após o dilúvio também pode ser visto como um lembrete de que a batalha entre o bem e o mal, entre a ordem divina e a corrupção, é um tema recorrente na história bíblica. Mesmo após um evento tão catastrófico como o dilúvio, o mundo não estava imune à influência do mal. A presença contínua dos gigantes pode simbolizar as contínuas lutas de Israel para manter sua pureza espiritual e seguir os caminhos de Deus, em um mundo frequentemente dominado por forças que buscavam desviá-los. No entanto, a verdadeira natureza e o destino final dos Nefilins e de seus descendentes continuam envoltos em mistério. A Bíblia não fornece uma narrativa conclusiva sobre como e por que esses gigantes continuaram a aparecer, deixando o resto para a especulação e para a imaginação. Para compreender plenamente o mistério dos Nefilins, devemos nos aventurar além dos textos bíblicos canônicos e explorar as profundezas da literatura apócrifa e outros escritos antigos. Estes textos, embora não considerados parte do cânon bíblico por todas as tradições, oferecem uma visão mais detalhada e, por vezes, controversa sobre os Nefilins, suas origens, suas ações e o impacto que tiveram no mundo antigo. Um dos textos mais conhecidos e frequentemente citados neste contexto é o Livro de Enoque. O Livro de Enoque, que se acredita ter sido escrito entre o terceiro e o primeiro século antes de Cristo, oferece uma narrativa detalhada dos eventos que levaram à criação dos Nefilins. Neste texto, encontramos a história dos vigilantes, um grupo de anjos enviados para vigiar a terra. Esses anjos, liderados por Senjasa, caíram em tentação ao serem atraídos pela beleza das mulheres humanas. Eles fizeram um pacto no Monte Hermon para tomarem esposas humanas e gerarem filhos com elas, apesar de saberem que estavam quebrando o mandamento divino. Esses filhos, os Nefilins, eram seres de imensa estatura e força, mas também profundamente corrompidos em suas ações. O livro de Enoque descreve como esses anjos caídos ensinaram à humanidade vários conhecimentos proibidos desde a feitiçaria até a metalurgia, o uso de ervas para encantamentos e a arte da guerra. Esses ensinamentos, embora poderosos, levaram à corrupção da humanidade, pois foram usados para fins malignos e desviaram as pessoas do caminho de Deus. A terra se encheu de violência e pecado, e foi em resposta a essa crescente maldade que Deus decidiu enviar o dilúvio para purificar a terra. Outra obra que menciona os Nefilins é o Livro dos Jubileus, também conhecido como o Pequeno Gênesis. Este texto reforça a narrativa de que os Nefilins eram descendentes de anjos caídos que corromperam a terra com seus pecados. O Livro dos Jubileus também detalha o julgamento dos anjos caídos, descrevendo como eles foram aprisionados e condenados por Deus por sua desobediência e por terem corrompido a criação. Além desses, há outros textos e tradições antigas que falam de seres gigantescos e híbridos. O Livro dos Gigantes, um texto fragmentado encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, também oferece uma visão perturbadora das ações e do destino final dos Nefilins. Neste texto, os gigantes têm sonhos premonitórios sobre sua destruição iminente e buscam a ajuda de Enoque para interceder por eles diante de Deus.
Suas visões revelam a consciência de sua própria culpa e a inevitabilidade do julgamento divino. Esses textos apócrifos, embora não aceitos universalmente como escrituras inspiradas, fornecem um contexto mais amplo para entender a narrativa dos Nefilins. Eles nos oferecem uma visão do pensamento teológico e da imaginação religiosa de tempos antigos, revelando como diferentes comunidades de fé compreendiam e explicavam a presença e o impacto desses seres enigmáticos. Entretanto, a inclusão dessas histórias na literatura religiosa antiga também nos leva a refletir sobre o que essas histórias significavam para as pessoas que as preservaram. Talvez elas sirvam como um lembrete dos perigos da desobediência e da transgressão das ordens divinas, ou como advertências sobre os perigos do conhecimento não sancionado por Deus. Essas histórias de anjos caídos e seus descendentes nos ensinam sobre as consequências da arrogância espiritual e da corrupção moral. Com todas essas visões e relatos, podemos nos perguntar no que os Nefilins realmente representam. São eles apenas uma parte de uma mitologia antiga ou são um símbolo de um conflito espiritual que continua até os dias de hoje? Talvez nunca saibamos a resposta definitiva, mas o fascínio por esses seres, seu impacto na história sagrada e sua misteriosa persistência na cultura religiosa indicam que a história dos Nefilins é muito mais do que apenas um conto antigo. Ao longo desta jornada pelos mistérios dos Nefilins, exploramos suas origens enigmáticas, a influência devastadora que exerceram sobre a humanidade, e o papel que desempenharam em alguns dos eventos mais catastróficos e significativos da história bíblica. Mas, à medida que desvendamos esses segredos antigos, somos levados a perguntar o que essas histórias de seres gigantes, anjos caídos e julgamentos divinos significam para nós hoje? Como esses relatos misteriosos continuam a impactar nossa compreensão do bem, do mal, e do propósito divino para a humanidade? Os Nefilins, na narrativa bíblica e em textos apócrifos, simbolizam o resultado trágico da rebeldia contra Deus e da corrupção das ordens estabelecidas. Eles são um lembrete dos perigos de ultrapassar os limites divinamente designados, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Ao cruzarem os limites entre o celestial e o terrestre, os anjos caídos e seus descendentes gigantes demonstraram o que acontece quando a criação tenta agir como o Criador, desafiando sua autoridade e ordem. Em nossa era moderna, essas histórias podem ser interpretadas como advertências sobre os perigos da arrogância, do poder corrompido e do conhecimento mal utilizado. Além disso, os Nefilins nos desafiam a considerar a batalha contínua entre o bem e o mal que ocorre não apenas no mundo físico, mas também no espiritual. Sua presença nas Escrituras reflete o constante conflito que existe entre as forças da luz e das trevas, um conflito que continua a influenciar o mundo ao nosso redor. Para os crentes, a história dos Nefilins é um chamado à vigilância espiritual, lembrando-nos de que devemos permanecer firmes na fé e seguir os mandamentos de Deus, mesmo quando confrontados com forças que buscam nos desviar.